aumentar muito os ajustes que o libriano precisa fazer na sua vida. Tá? Os ajustes, porque Libra, queira ou não queira, os relacionamentos estão sempre à sua volta. Tá? Então, os relacionamentos afetivos. Né? Então, quando a gente fala de casa 9, a gente fala de aumento. Aí, lembrando os dois lados. Pode ser o aumento da afetividade ou não, ou o contrário. Então, a tendência é que o libriano ou a libriana tenham mais essa capacidade de ser mais afetivos, tá? Na casa 9, aumenta tudo fica maior, tá? E cuidado só, tá? Cuidado com os julgamentos, tá? Cuidados com os excessos, tá? Para o libriano, principalmente de eu tenho razão, porque Gêmeos traz muito essa coisa, porque Gêmeos e Gêmeos é a oposição complementar de Sagitário, que às vezes só olha um lado, né? Então cuidem isso, tá? Porque é uma casa de Sagitário ali. Escorpião traz a casa 8. Isso mesmo, casa 8. Então, Escorpião está numa casa que é a sua casa da transformação. Né? Então, ele vai trazer nesse ciclo muitas transformações com relação ao que ele pensa, né? E ao que ele fala, tá? E tocamos naquele ponto que já vem lá do outro ciclo, que é a clareza no sentido que o Escorpião sempre está muito ligado às relações, principalmente aquelas relações mais íntimas, intensas. Então, vai ficar mais claro para ele aquilo que ele começou a mexer no sentido de saber quem que é legal e quem não é na vida relacional deles, tá? E principalmente quem não é, tá? Essa casa. Casa 8 fala muito de quem não é, tá? Sagitário. Sagitário vai mexer com a casa 9. Casa 9, desculpe, gente, com a casa 7. A casa das relações. Então, nós podemos dizer que o foco de Sagitário, nesse período, nesse ciclo lunar de 14 de junho a 14 de julho, vão ser as relações, os relacionamentos. Aqui eu falo mais as relações ou de parceria ou relacionamentos íntimos, que podem, lembrando, ter para ele, que Sagitário traz muito essa clareza, essa consciência expandida. Ele pode ter a oportunidade de enxergar que as suas relações são complementos mesmo, que ele precisa daquela relação para complementar, porque ele não tem aquilo, né? Ou não, ou ele, como ele não, ele pode também não estar numa vibe muito boa dele, aí as relações os desafios relacionais podem ser muito grandes. Então, sagitarianos, procurem usar a sua mente alargada, né? E enxergar ali no outro, né? Ter consciência do que falta em você que está ali, tá bom? Capricórnio, nós vamos falar da casa 6, a casa de Virgem, a casa do trabalho diário, da rotina, da saúde, tá? Então, esses assuntos vão ser assuntos que você vai estar falando e pensando muito, tá? Principalmente de mudar a rotina, alguma coisa que você não fazia, você vai fazer, né? Que faz bem para você, ou também você vai
cuidar para que a sua palavra e o seu pensamento sejam saudáveis, tá? Principalmente isso, né? Porque cuidar o que pensa para não fazer mal, né? E trazer também, né, gente, um olhar, né? O capricorniano traga um olhar que ele é um signo ambicioso do dinheiro, da preocupação em realizar, em concretizar, em deixar tudo bem estruturado, né? Então, aí pede um pouco de moderação, né, quando isso começa a pesar muito na sua vida, tá? Então, priorizar o bem-estar e a saúde nas suas rotinas. Legal? Aquário. Aquário, a casa 5, a casa da alegria, da criança, a casa do prazer em termos de divertimento, de brincadeira. Então, ele vai estar mais desprendido, né? Que o aquariano, quando ele está bem desprendido, ele vai fazendo as coisas mais solto, né? E enfim, não fica nessa rigidez, né, que nós temos muitas vezes do sistema que nós vivemos. Então, a palavra desse momento, desse período geminiano para o aquariano é brincar, tá? Veja se você brinca na sua vida. Essa é a pergunta importante para fazer para o aquariano, tá? Para ele se fazer, tá bom? E também lembrando que Plutão está em Aquário, então pode estar vindo profundamente, né, algumas questões da infância, né, vendo um outro lado, se ele está muito sério, tá? Se ele está mais para o lado de Saturno do que para o lado de Urano, né, que são os regentes de Aquário, tá? Então, só daí vem a criança para que ele se pergunte, né, o quanto ele está sendo criança na sua vida. Então, pode vir situações que desafiam o aquariano para que ele largue, se desprenda e fique fazendo o que ele tem que fazer de forma mais solta e mais alegre, né? Que não existe, né, gente? Para todos nós isso. Tem duas coisas que matam o prazer e a alegria do nosso dia a dia, seja, você pode até estar fazendo o trabalho que você veio fazer. É a pressa e a formato, quando há uma formatação de ter que fazer de um jeito. Né? É o aprisionamento às formas e a falta de liberdade de fazer da sua forma, do seu jeito, que o aquariano é o diferente, ele é a expressão do diferencial de cada um. Legal? Piscianos. Piscianos, nós vamos falar da família, esse ciclo. Então, vai ser muito legal para os piscianos, né? Pensar no passado, ou vai estar trazendo muitos assuntos para que ele se questione, né? Que é o foco, né? E o poder da palavra também dele vai estar na família. Alguns signos aí eu não falei muito, mas é isso também, tá, gente? Vocês pegaram o início, sabem. Então, pode estar trazendo muitos assuntos de família, pode estar tratando de assuntos de família, tá? E vai estar bem forte isso para que ele se pergunte, né, internamente, se ele está, vamos dizer assim, se o passado dele, né, se ele conseguiu trazer para o presente, né, mudar. Deixa eu rebobinar aqui, que eu não estou conseguindo falar o que eu quero para vocês. Para aí. Para os piscianos.
se ele não se misturou, melhor, falando a palavra pisciana, demais com o passado dele, tá? Ficou porque peixes, o desafio é não se misturar o tempo inteiro, só um pouquinho, para ter empatia, depois cai fora. Mas não se misturou demais com o passado, né, com a família, com a mãe, pega muito a mãe essa casa aqui debaixo, tá, gente? E sentimentos, né, e se perdeu, né, na sua alegria de criança, né? Porque Gêmeos é uma criança que precisa, né, de uma brincadeira, de um joguinho, joguinho né, de palavras, né, do movimento, né? Então tem muito sol ali nessa energia, tá? Legal? Então procure trabalhar com quaisquer questões de família, que vai ser bem legal, vai ter bem forte ali, principalmente negócios, em família, tá? E falar alguma coisa que você quer para a família, tá bom? É isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma ou outra. E lembrando, fica o convite para o Observatório de Mercúrio para geminianos e não geminianos, para todos nós. Primeira fase aberta, começa dia 10, não precisa nem se inscrever, é só clicar ali no link do grupo do Observatório, na bio aqui, né? Ou na bio do Insta, na bio do TikTok, para participar do Observatório de Mercúrio e começar a desvendar o que você veio falar. Daí não é o signo, gente, aí é você mesmo. É para você, porque é com o seu mapa. E o que você pensa e a forma como só você fala. Mercúrio expressa muito, traz a expressão na palavra da sua vocação. E decifrar os sinais ocultos que muita gente traz através do gesto, que está junto e que a gente veio perceber para ficar mais esperto, porque é um período do signo esperto.